Embrapa Soja tem estudado também o teste de tetrazóleo em sementes de amendoim. Vamos assistir o que ele tem a falar sobre isso? Vamos falar um pouquinho de tetrazóleo em sementes de amendoim. Também foi contemplado na primeira edição do Manual de Vigor, da Abrates, e agora também com a colaboração do Roberto Val Vieira, que é um dos editores do livro, com o Francisco Crisanovski, que comigo nós expandimos esse capítulo. Então, nós vamos utilizar duas possibilidades de solução, a 0,075% ou a 0,05%, mais diluída, mas se usar essa mais diluída, nós vamos precisar aumentar em 1 hora o período, 1 a 2 horas o período de coloração. Tá? Também número de sementes, pelo menos 2 subamostras de 50, se for dar um resultado oficial, de acordo com as regras de análise de semente, precisa pelo menos 200 sementes, 4 de 50, de 200 a 400 sementes. O pré-condicionamento, nós vamos embeber em 3 folhas de germinação bem úmidas, 3 vezes o peso em água, por 16 horas a 20 graus. Depois desse período, a semente vai estar bem embebida, a gente mantém as sementes imersas em água e vai removendo com todo cuidado, com as pontas dos dedos, os tegumentos, que são películas muito finas, com todo cuidado para não danificar as sementes. Tá? Deixa as sementes diretamente em água por 16 horas, 25 graus, é a segunda opção. Tá? Primeira em folhas super embebidas, em 3 vezes peso em água, ou deixa 16 horas em água. E após, remover os tegumentos. Eu prefiro a primeira, tá? Em sementes de amendoim também, como eu falei, se a gente usar a concentração de 0,075%, 40 graus por 2 horas, se usar 0,05, aumenta 1 hora, vai para 3 horas. Depois da coloração, mesma coisa que as outras espécies, lava em água corrente e mantém as sementes submersas. Drena a solução, lava e mantém. E se não for fazer a leitura de imediato, pode manter em refrigerador por até 6 horas. As outras espécies que a gente falou aqui, até 12 horas. O amendoim, ele deteriora mais rapidamente. Aqui a estrutura embrionária do amendoim, também muito fácil de identificar. Tem 2 cotilédonos, material de reserva, região vascular, bastante crítica, o eixo embrionário, um pouquinho mais curto que o feijão e a soja, também composto por cilindro central, córtex, meristema radicular, meristema apical e as plúmulas, tá? Que a gente pode observar as folhinhas pequenas, o eixo radículo hipocórdico, então bem simples também. Aqui sementes de amendoim com danos mecânicos, né? Que podem ser muito violentos também em amendoim, principalmente na operação de trilha para tirar da vagem. Pode ser imediato, pode ser latente, depende do grau de umidade. Deterioração por umidade também, apesar do amendoim estar no solo, ele pode deteriorar quando a colheita é atrasada, efeito de fungos, e de deterioração natural das sementes. E o dano também pode ocorrer, é muito raro, mas pode ocorrer um dano de percevejo também, bem característico. E vamos utilizar a classe 1, viável e vigorosa, classe 2, viável, não vigorosa, classe 3, não viável. São 3 classes. E aqui os esquemas, que vocês vão poder observar em detalhes no novo manual da Abrates. Eu selecionei alguns para mostrar. A classe 1 são sementes de alto vigor, viáveis e vigorosas. Você pode tolerar a parte interna, às vezes não colorida, às vezes você pode ter um vermelho colorido, mas todas as estruturas íntegras, algumas manchinhas superficiais externas,
dos cotilédonos com uma leve sombreamento na parte interna. Fotos também de classe 1. Olha aqui, elas são, vocês podem notar, elas são viáveis, vigorosas. Vocês podem notar que é bem fácil identificar o cilindro central, no caso de sementes de amendoim. Classe 2, já viável, não vigorosa, já pode ter danos mais profundos, mas a estrutura da região vascular e do eixo embrionário, e pelo menos 50% do material de reserva nos cotilédonos tem que ser preservados. Aqui fotos, vocês estão vendo que tem danos mecânicos, tem algumas lesões mais sérias na semente, pegando a região da radícula, mas não do cilindro central. Então, são viáveis, não vigorosas. E classe 3, não viáveis, aí é fácil, né? Defeitos sérios na plúmula, no meristema apical, danos mecânicos, danos que pegam totalmente a radícula cilindro central, danos que causaram deterioração do material de reserva dos cotilédones. E aqui fotos, né? Semente chegando até uma semente morta aqui, totalmente deteriorada. Essas aqui são fáceis de identificar. E a ficha específica com 3 classes, né? Bem mais simples que soja, mais simples que feijão, e a gente pode identificar os tipos de danos também. Vamos para a semente de girassol, que essa não foi contemplada na primeira edição do Manual de Vigor, mas está sendo contemplada agora, de autoria da Rosimeire Carvalho da Silva. Eu colaborei, e a Maristela Panobianco, da Universidade Federal do Paraná. E a solução que a gente sugere é 0,1%, pelo menos 2 subamostras de 50 sementes, o pré-condicionamento, podemos fazer imersão direta em água, no copinho de café, 16 horas a 25 graus. Após essa imersão do pré-condicionamento, nós vamos ter que, é fruto também, né, a semente de girassol, remover o pericarpo e o tegumento. O pericarpo é aquela película mais grossa que envolve a semente, e o tegumento é a película bem delicada que envolve a semente dentro do pericarpo. Então, vamos usar uma lâmina afiada. Então, a gente faz um corte na parte oposta do eixo embrionário e depois pressiona com o dedo, a semente sai com muita facilidade. Depois a gente removeu a semente do pericarpo, o tegumento, vamos levar para a coloração em tetrazóleo, 0,1% a 30 graus por 3 horas. Depois da coloração, as sementes são lavadas e mantemos as sementes imersas em água até a leitura. Se não for ler de imediato, pode manter em refrigerador por 12 horas. Então, aqui ilustrando, né, o pré-condicionamento, a gente extraindo as sementes do pericarpo, do tegumento. A coloração pode ser em copinhos de café ou em becker de 50 ml, becker de vidro ou de plástico, e aqui é após a coloração. A semente está colorida, vamos para a leitura. Então, aqui, ó, mostrando, né, as sementes, a gente vai fazer o seccionamento pela metade dos 2 cotilédones. Então, vai abrir a semente, vamos ver a estrutura das sementes, muito parecida com amendoim. Olha aqui os 2 cotilédones, eixo embrionário, plúmula, radícula, cilindro central, córtex e 2 cotilédones. É isso que a gente vai observar no girassol. E as classes de vigor, vamos ter classe 1, sementes de alto vigor, classe 2, sementes de médio vigor, classe 3, sementes de baixo vigor, classe 4, não viáveis, e finalmente a classe 5, sementes mortas. Vamos ter 5 classes. As 3 primeiras viáveis, classe 1, alto vigor, 2, médio vigor, 3, baixo vigor. Classe 1 são sementes de alto vigor,
perfeitas, olha a parte interna, parte externa, podemos tolerar algum daninho, uma deterioração na região distal do eixo radículo-hipocótilo. Podemos encontrar, às vezes, algumas pontuações nas sementes, isso é normal em semente de girassol. Veja bem aqui o cilindro central, o córtex, mas essas pontuações também longe, às vezes no córtex e na região dos cotilédones. Sementes de vigor médio, classe 2, são danos mais profundos, né? Vocês sabem que o percevejo também pica semente de girassol, você pode ter um dano mecânico, pode ter uma mancha esbranquiçada de uma deterioração, um dano na ponta da radícula, sem pegar o cilindro central, aquele dano um pouquinho mais intenso, mas não tão profundo. Então, classe 2 é viável, médio vigor. Classe 3, viável, baixo vigor. Olha aqui, ó, muita deterioração, porém mais da metade do sistema dos cotilédones, os tecidos cotilédones preservados, lesão mais intensa, raspando, atingindo parte, não mais do que a metade do cilindro central. Mesma coisa, um dano na radícula, não afetando o cilindro central. Classe 3, sementes de baixo vigor. E agora, essa classe 4, já não viáveis, essas são fáceis de identificar. A gente verifica grande parte do tecido dos cotilédones deteriorado, danos pegando a plúmula, pegando a região vascular, um dano mais sério tanto nos cotilédones como na plúmula esbranquiçada, um vermelho intenso pegando o hipocótilo e radícula, aqui na radícula. São danos bem característicos. E podemos ter sementes mortas também, a classe 5, sementes mortas, daí totalmente esbranquiçada, escurecida, às vezes devido à presença de algum fungo. E a ficha característica com as 5 classes.